Muito boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, e as pessoas que nos assistem de casa, aos presentes, aos nossos funcionários. Muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Dou início aos trabalhos desta sessão e peço ao primeiro secretário que faça a verificação do quórum regimental. Senhor presidente, a todos os nossos vereadores presentes, a nossa vereadora, funcionários e aos que nos assistem aí pela TV Câmara, muito boa noite. Fazendo a leitura então agora dos presentes. Contamos com a presença dos vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Bloemer, Maico André Ruela, Ney Adair Palvels, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zachetti e Vomir Gronefeld Reis. Todos estão presentes. Obrigado, senhor secretário. Verificada a existência do quórum regimental, sobre a proteção de Deus, declaro aberta, assim, a sessão ordinária de número 3 do primeiro período da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Eli Stefanello para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não olhe e não reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa merecereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam, e fazeis bens aos que fazem bem. Que recompensa merecereis? Pois o mesmo fazem também os pecadores, se emprestai àqueles de quem esperais receber, que recompensa merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem dar de esperar nada em troca. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados, dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia de recalçada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, prosseguindo os trabalhos, coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 14 de fevereiro de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Passamos agora, então, para a leitura do sumário do expediente recebido. Peço ao vereador e secretário, professor Chico, que prossiga os trabalhos. Vamos então agora fazer a leitura do ofício recebido, que é o ofício 09, protocolado aqui na Câmara. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ao senhor presidente e à Câmara Municipal. Assunto: celebração de acordos de cooperação técnica para operacionalização das agências de Correios comunitárias. Agência Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde do Piquiri, Prefeitura Municipal de Corbélia. Daí aqui temos dois números extensos de protocolos, de processos,
Senhor presidente, em atenção ao disposto na Lei 9.452, de 20 de 3 de 1997, comunicamos que foi celebrado o acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Corbélia e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sobre os números 05 de 2022 e 06 de 2022, vigências de 3/1 de 2022 a 2/1 de 2027, cujos objetivos são a operacionalização das agências de correio comunitárias Nossa Senhora da Penha e no Ouro Verde do Piquiri. Informamos ainda que a execução dos presentes acordos de cooperação técnica não implicam em transferências de recursos financeiros entre as partes. Por oportuno, destacamos que a exigência, a regularidade fiscal da convenente, certificado de regularidade, FGTS, SRF, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, em decorrência do acordo firmado. Colocamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos acerca do assunto, pelo telefone e tal. E é isso, senhor presidente. Senhor Superintendente Estadual dos Correios do Paraná, Paulo César Kremer dos Santos. São esses materiais só, que é a ata e este ofício. Passa para a vice ali que ela pediu. Muito bem, então. Passamos agora para a leitura do dia, uma leitura do sumário das proposições que deram entrada nesta Casa de Leis. Prossiga os trabalhos, secretário e vereador professor Chico. Vamos então fazer a leitura dos autores e da ementa de cada uma das proposições. Contamos com a indicação número 8, de autoria do senhor vereador Eli Stefanello. Indica ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de reparo e manutenção em diversos trechos das estradas rurais do município, que demandam a realização dos serviços de conservação. Indicação número 9, de 2022, de autoria dos vereadores Eli Stefanello, Emanuel Uffi, Marquinhos Andrei e Paulo Zacchetti. Indica a realização de estudos sobre a viabilidade de ampliação do número de empreendedores na área ocupada pela empresa Bonfam. E moção número 2, de autoria dos vereadores Eli Stefanello, Emanuel Uffi e Paulo do Raio-X, em reconhecimento ao senhor Walter Paine e família. Muito bem, então. É isso? Muito bem, agora então passamos para a ordem do dia. Peço ao vereador professor Chico que faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. Antes, porém, nós vamos já colocar os vereadores sobre a questão da homologação às comissões. Pode ler para mim, Chico? Homologação das comissões. Então, senhor presidente, vamos fazer a leitura aqui do que diz respeito a esse texto. Homologação de 21 de fevereiro de 2021. Homologa a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Corbélia. O presidente da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais previstas no inciso 2 do artigo 28 da Lei Orgânica do Município, na linha D do inciso 3 do artigo 20 do Regimento Interno. Considerando a indicação de vereadores para compor as comissões permanentes da Câmara, havida em comum acordo em reunião realizada com a presença de todos os edis, em 14 de fevereiro de 2022. Resolve. Artigo 1º. Homologar a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 51 do Regimento Interno, bem como tornar público os respectivos
presidente e vice-presidente das citadas comissões, conforme segue. Comissão de Justiça e Redação, presidente Emanuel Andriguff, vice-presidente Marcos Edson Jandrei, membro Marilis Kotick Bloemer. Parágrafo 2º. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Presidente Volmir Grunfeld Reis, vice-presidente Marcos Edson Jandrei, membro Emanuel Andriguff. Parágrafo 3º. Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Presidente Marilis Kotick Bloemer, vice-presidente Eli Stefanello, membro Claudino Dias de Lara. Parágrafo 4º. Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Presidente Claudino Dias de Lara, vice-presidente Marilis Kotick Bloemer, membro Maicon André Ruela. Parágrafo 5º. Comissão de Indústria, Comércio e Agropecuária. Presidente Eli Stefanello, vice-presidente Ney Adair Palves, membro Emanuel Andriguff. Parágrafo 6º. Comissão de Viação, Obras e Serviços Públicos. Presidente Ney Adair Palves, vice-presidente Claudino Dias de Lara, membro Marcos Edson Jandrei. Artigo 2º. Esta decisão entra em vigor mediante a publicação da competente portaria. Registra-se, publique-se e cumpre-se. Câmara Municipal, 21 de fevereiro de 2022. Senhor presidente, Paulinho Zachetti. Só uma correção, no início aqui nós limos que era 21 de fevereiro de 2021, só isso. É 22. Muito bem, então, pessoal. Tudo certinho, né? Declaro assim, então, homologada as comissões da nossa Câmara de Vereadores. Prossiga os trabalhos, secretário, professor Chico. Então, agora vamos fazer a leitura das matérias aí da ordem do dia, iniciando pela indicação número 4, de autoria do vereador professor Chico. A ementa indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização de serviços de análise viária para a implantação de redutores de velocidade entre as ruas Flor de Maracujá e a esquina com a Violeta. O vereador indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, medidas de interesse público local, ao senhor prefeito municipal que determine, junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, a realização de serviços de análise viária para a implantação de medidas de segurança no trânsito, com a instalação de redutores de velocidade entre as ruas Flor de Maracujá e a esquina com a Rua Violeta. Justificativa. Deste modo, se verifica que a realização dos serviços pleiteados de manutenção corretiva é a medida que se impõe para o atendimento de interesse público. Peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição. E aqui existe um anexo, caso alguém tenha interesse, né, de observar a localização. Temos aqui um anexo que cita aqui como cumpre destacar que no local já ocorreram acidentes de trânsito, portanto, se vislumbra o potencial de risco existente no local. Por essa razão, a população pleiteia a melhoria indicada, que se destina à segurança de pedestres e condutores de veículos que transitam naquele local. Muito bem, então, já deixo aí a palavra aberta sobre a indicação número 4, de autoria do vereador e secretário, professor Chico. Fica à vontade, professor. Senhor presidente, todos os nossos vereadores, é corriqueiro, né? A maioria de nós aqui vem ouvindo da população, pelo menos eu acredito que a maioria de nós vem ouvindo que há necessidade, em alguns lugares, de se fazer lombada, de se fazer redutor de velocidade ou qualquer coisa que melhore um pouco a questão de possibilidades de riscos. E esse local é um dos locais em que a pessoa me telefonou, falou, vem aqui, conversei com alguns vizinhos. Então, assim, oferece risco, sim, a gente observa pela velocidade dos carros. Então, que a Secretaria
competente, faça a análise, estude, converse com a população local, porque muitas vezes dá uma sensação que o vereador traz a indicação de uma lombada, um redutor de velocidade, como para encher de... porque não tem pauta, mas não é isso, a cobrança é muito maior do que essas, provavelmente, que nós indicamos. Então, eu peço que os senhores avaliem aí com carinho a possibilidade da aprovação. Muito bem, continua em discussão. Vereador Nene, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. É louvável o seu pedido, nobre vereador Chico, e a questão é que eu acho que nós deveríamos aqui, vereadores, pedir ao setor responsável que mandasse um cronograma do que vai ser feito no município. Não sei se já foi pedido por essa casa, ou se não foi, que viesse um cronograma para a gente saber quais os locais que vai ter esses quebra-mola. E aqueles que faltam, que a gente possa fazer esse pedido, então, né? Quando as pessoas nos procuram, que não são poucos, nem o professor Chico falou aqui, que a gente possa também, ali na hora, poder dar um aparato e dizer o que está acontecendo, se vai sair o quebra-mola naquela rua ou não. Talvez já tenha esse projeto para ser feito, né? Então, você só iria aguardar um pouco para que isso fosse viável de acontecer. Mas seria interessante que o setor responsável nos mandasse ali o que vai acontecer no município aí, né? Quantos quebra-molas vai ser feito e tal, que eles tenham um cronograma da quantidade de quebra-molas que são feitos na cidade. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua aberta a palavra. Vereador Claudino Dias de Lara. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, servidores desta casa que hoje está trabalhando aqui junto com nós, população que nos acompanha em suas casas através do Face, através da internet, dos meios de comunicações. Professor, o correto não seria fazer lombada, né? Correto não seria. Correto toda a população ser educado, andar naquele limite dos 30, 40 km por hora, mas, infelizmente, tem que ter lombada sim, tem que ter sinalização. Claro que isso aí faz parte do trânsito. Com certeza, a gente apoia esse pedido, o seu pedido, do munícipe que fez esse pedido. Nós, enquanto vereadores, também temos bastante pedido com relação a isso. Já fiz várias indicações aqui de lombadas e de outros tantos. Estou aguardando também, assim como o vereador Nene falou, também estou aguardando aí para ver se há soluções, se tem solução para isso. Eu acredito que esse ano, quando o Parque de Máquinas ali tomar essa posição aí, de começar a fazer uma lombada aqui, ali, atender toda essa demanda. Claro que tem que fazer um trabalho para ver se ali é viável, se não é, tem todo esse estudo, né, professor? Mas acredito, assim, que na medida do possível, com certeza vai sair, e aguardamos, assim, o Executivo, Secretaria de Viação e Obras, para que tomem as providências cabidas. Apoiado, professor. Obrigado, presidente. Muito bem, continua em discussão. Vereador Michael, fique à vontade. Boa noite, presidente, vereadora, nobres vereadores, pessoal que vê nós pela câmera. Meus parabéns, Chico, pela sua indicação. Você está de parabéns porque o ano passado nós pedimos, né? A população pediu, porque ali essa via muito acidente, foi acidente gravíssimo, não foi acidente de pequeno porte. E entrei em contato com o próprio da Aviações e Obras e não tivemos retorno, porque ali diz que tem que ser mudado alguns projetos. Então, que eles se encaminham para ver isso, porque ali a população não pode ficar sem esse redutor de velocidade, ou ao menos, então, eles vão ver o que posso estar fazendo. Então, estou junto com você, apoio você, porque aquela área ali é de perigo mesmo. Continua em discussão. Se eu puder dar Pode, fica à vontade. Pedir a licença aí só para fazer um comentário com os senhores. Hoje, pela tarde, indo fazer uma determinada atividade ali nas proximidades do Jardim Vera Lúcia, existe uma lombada dessas em frente, praticamente em frente, no canto assim, da rodoviária. Então, imaginem aí 2 quadras depois da rodoviária, no sentido Jardim Vera Lúcia, ali ocorreu um acidente.
Então, uma pessoa que foi ultrapassar a outra numa velocidade considerável e acabaram batendo em 2 motoqueiros. Chegamos lá, estava feito um estrago, gente. Então, assim, algum tempo atrás alguém comentou, mas na Avenida Rio Grande do Sul precisa ter mais quebra-mola, mais redutor de velocidade. Eu falei, não, mas daí o trânsito vai ficar ruim, né, difícil. E agora eu comecei a repensar a questão. Então, as pessoas, de fato, como o Claudino disse, precisavam ter mais consciência, né? E, inclusive, a pessoa que bateu nos motoqueiros se evadiu do local. É complicado isso, mas obrigado pela atenção. Muito bem, então. Vereador Paulo, com a palavra. Senhores vereadores, pessoal que nos assiste, servidores, eu concordo com a implantação de redutores de velocidade e concordo com qualquer empecilho para que os acidentes aconteçam. Eu sou totalmente favorável. Porém, eu acredito que está na hora do nosso município fazer um projeto, um plano viário. Como falou o vereador Nene, de repente tem um cronograma de instalação desses equipamentos, mas principalmente tem um plano viário. Para se fazer esse estudo na cidade toda. Porque nós temos locais aí que tem um quebra-mola em cima do outro praticamente, e temos locais que existe uma grande distância sem nenhum redutor. Mas eu acho que o que nós precisamos, e vou insistir novamente, é mais educação no trânsito. As pessoas têm que ter consciência que estão andando no perímetro urbano, que a cada 100 metros tem uma esquina, cada 100 metros pode ter um veículo cruzando sua frente. Não estou falando especificamente do caso desse acidente que citou o professor Chico, mas muitos outros acidentes aí, ou grande maioria dos acidentes que acontecem, a gente sabe que é por conta da imprudência, por conta da inconsequência, muitas vezes, das pessoas. Volto a repetir, nem todos, mas a grande maioria. Eu acredito, sim, que o município tem que fazer um planejamento, tem que fazer um plano viário, inclusive definir ruas com trânsito de pesados, várias coisas para facilitar o uso das vias do nosso município. Mas temos que insistir com as pessoas que tenham mais consciência a hora que estão pilotando uma motocicleta ou dirigindo um veículo, para que esses acidentes diminuam, pelo menos. Obrigado, senhores. Continua em discussão. Vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham através da televisão legislativa. Sem dúvida nenhuma, um plano é super importante para que se coloque em prática, mas principalmente vejam aonde estão realmente as situações que são mais necessárias a ser feito. Então, eu sugiro, já sugeri algumas vezes nesta casa, a participação das autoescolas, né? As 2 autoescolas do nosso município, que conhecem bem e vê as situações que ocorrem no trânsito diariamente, a participação também da Polícia Militar, da 7ª Ciretrans, e daí, então, também aviações e obras. É um conjunto, porque este plano ele vai ter que organizar tanto a sinalização vertical, horizontal, e também a velocidade compatível no nosso município, que é de 40 por hora. Né? Então, esse trabalho de conscientização e também de inteligência, porque tem que trabalhar junto para que possa contribuir realmente com os nossos munícipes. Inclusive, aqui, a gente observa muito, nós temos a faixa de pedestre, a pessoa está a 10 metros, 20 metros da faixa de pedestre, o que ela faz? Ela atravessa aonde ela está mesmo. Então, o segredo do trânsito é ver e ser visto. Então, por isso que é importante essa educação no trânsito e a situação da velocidade. Se você ficar nos 40 por hora, que é do nosso município, as regras do trânsito, nós vamos evitar todos os tipos de acidente. Agora, pessoas estão passando a 60, 80, até 100 por hora, ainda mais de sexta para sábado, que realmente as reclamações são muitas, nos bairros como também no centro, geralmente de sexta para sábado. Então, é muito importante valorizar a vida.
Então, em primeiro lugar, a vida, mas para que isso aconteça, também temos que ter o trabalho da conscientização. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado, então, por todos. Prossiga os trabalhos, secretário Chico. Agora vamos fazer a leitura da indicação número 5, de autoria do professor Chico. O vereador indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, medidas de interesse público local ao senhor prefeito municipal para que determine junto ao setor competente da administração municipal para que realize, por meio do estudo prévio das espécies a serem definidas para o plantio pelo setor competente da administração municipal. Trata-se aqui, então, planejamento e execução de arborização com mudas frutíferas em locais públicos que passa por esse processo de indicação aqui. Justificativa. Com efeito, é contraditório pensar que o Brasil, um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, consuma tão poucas frutas nativas. O impacto disso é a severa ameaça de extinção de diversas espécies que aos poucos estão sendo esquecidas da memória e desaparecendo do nosso município, estado e país. O plantio de árvores frutíferas deve ser estimulado pelo poder público, especialmente nos espaços públicos como, número 1, Parque Primavera, onde existe uma área de fundo de vale de preservação permanente que foi submetida ao processo de recuperação e que veio a se tornar o Lago Municipal. 2, Parque Ambiental Mansueto Fontana. 3, no interior de praças em locais apropriados na sede e nos distritos do município de Corbélia. A ação inovadora, além de ampliar a qualidade da arborização urbana, gera sombra, conforto térmico. Manter elevada a umidade do ar também produzirá frutos que vão ajudar na alimentação e a preservação às espécies de aves da fauna silvestre, contribuindo para a educação ambiental e para a qualidade de vida, de modo que os frutos também possam ser colhidos, incentivando o hábito de alimentação mais saudáveis, por exemplo, do que os produtos alimentícios industrializados. Ressalte-se a necessidade de se observar com cuidado para que as árvores produzam frutos pequenos, sugerindo espécies nativas como jabuticaba, acerola, pitanga, gabiroba, uvaia, sete capotes, romã, gerivá, conhecido também como coquinho, e é muito apreciado por animais como papagaios, maritacas. As medidas pleiteadas de estudo, planejamento e execução para procedimento de arborização nos locais apropriados em áreas públicas de conotação ambiental e paisagística precisam ser providenciadas. Assim, a flora será enriquecida com espécies frutíferas, oportunizando alimento para a fauna silvestre. E para que possa ser realizada para atender o pleito das famílias e moradores no entorno destas áreas, bem como da população em geral, que se utiliza dos espaços públicos planejados e destinados para a prática de recreação e lazer. Eu peço apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição. Muito bem. Deixo à vontade aí ao autor da indicação número 5, professor Chico, se quiser tecer alguns comentários sobre. Ok. Então, assim, eu acho que na justificativa, pretendemos deixar bem claro o objetivo. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar o nome do cidadão que veio em nome de muitos outros também, senhor Geraldo Magela Thomas, uma visão bastante ambiental. Eu fiquei assim, não surpreso, mas eu fiquei super contente de que as pessoas estão querendo retomar aquilo que a gente via enquanto éramos jovens,
Eu, pelo menos, morava no interior, tínhamos mais árvores frutíferas que agora. E algumas pessoas até falam, mas por que árvore frutífera nos centros urbanos? Nós temos que estudar para ver os locais adequados. É claro que você não vai plantar aqui no centro da cidade, nas proximidades de um estacionamento, um pé de manga, por exemplo. Mas nós temos que lembrar que nós temos o Lago Municipal, temos alguns ambientes que são adequados a isso. Por que não favorecer aí um reflorestamento com árvores nativas e também frutíferas? Lembrando que a nossa fauna está padecendo aí de alimentos. Então, eu acho que é muito bem-vindo essa indicação, e eu creio que está de parabéns, não eu por ter feito a indicação, mas sim o senhor Geraldo, em nome de muitas outras pessoas que têm uma visão ambiental tal como a dele. Então, eu peço o apoio dos senhores, que avaliem a possibilidade disso ser positivo, e eu creio que o futuro está aí ainda a ser inscrito. A partir do momento que nós tomarmos algumas atitudes, as gerações que vão vir, eles vão colher os frutos de que nós estivermos plantando e cultivando a partir de agora. Então, eu espero que o meio ambiente esteja melhor no futuro do que agora. Muito bem. Continua em discussão. Vereador Maico, à vontade. Parabéns, Chico, pela indicação. Ontem a gente estava vendo, né, nós estávamos numa conversa, e essas mudas, na verdade, não precisa nem ter custo. É só ter um lugar certo para a pessoa ir plantar. Porque no ambiente que a gente estava ontem, estava sobrando muitas mudas dessas frutas. Até o proprietário comentou, não sei para quem doar. Daí eu estava vendo a tua indicação, e se tiver o local certo para plantar, seria de boa importância, né? Mas tem que ter o lugar certo para a pessoa ir plantar, ou ter uma pessoa responsável pelas mudas doadas, porque é muito fácil deixar mudas, né? Muito bem. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos em votação a indicação número 5, de autoria aí do vereador professor Chico, que é realizar aí planejamentos para plantio de árvores frutíferas nos centros urbanos. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Seremos aprovado por todos. Prossiga, secretário. Agora vamos à leitura da indicação número 6, de autoria do vereador Ney Palves. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente para que efetue a manutenção corretiva e preventiva dos canteiros de flores nas vias públicas. Então, o vereador indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração municipal para que efetue o serviço de manutenção corretiva e preventiva nos canteiros de flores que se localizam nas vias públicas de Corbélia, na sede e nos distritos Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde do Piquiri. Justificativa. É possível verificar a existência da necessidade de serviço de reparo e manutenção para corrigir danos e imperfeições existentes nas estruturas dos canteiros de flores nas vias públicas. Em alguns casos, se verifica que a terra está sendo carreada pela água da chuva, ocasionando transtorno nas vias e também danificando os próprios canteiros com a evasão do solo. Diante do exposto, expresso que encaminhe a presente indicação para as providências cabíveis no sentido de sanar o problema ora indicado e para que a população seja brevemente atendida. Muito bem. Indicação número 6, de autoria do vereador Ney, já deixo ele à vontade para fazer a sua justificativa verbal. Fica à vontade, Ney. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, aos nossos servidores da casa e aos que nos acompanham através da TV Câmara, meu boa noite a todos. Há poucos dias comentei em tribuna em relação aos canteiros, onde a terra está mais alta do que os canteiros,
onde a chuva cai e a água acaba levando a terra. E depois disso, várias pessoas me ligaram, me procuraram, mandando foto de todo o município, no centro, nos bairros, Distrito da Penha, de Ouro Verde, aonde tem que se fazer essa manutenção. Não é uma manutenção cara, mas acredito que com pouco tempo, com custo baixo, dá para fazer esse reparo para ficar contente ao agrado de toda a população de Corbélia. Muito bem. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então, colocamos aí em votação a indicação número 6, de autoria do vereador Ney, que é efetuar serviço de manutenção nos canteiros de flores. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, professor Chico. Agora vamos à leitura, então, da última proposição, que é a indicação número 7, de autoria do senhor vereador Ney Palves, que indica ao Poder Executivo que, junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua Jasmim, próximo à residência 492, na via marginal da BR-369. O vereador indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao Poder Executivo, junto aos órgãos competentes da administração, a instalação do redutor, conforme já citado na emenda. Justificativa. O vereador que subscreve relata que foi procurado por vários moradores do local, onde os veículos e motocicletas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a integridade física dos demais usuários e das suas próprias. Muito bem, então. Já deixamos a palavra aberta aí ao autor, vereador Ney. Fique à vontade. Senhor presidente, há poucos dias estive na residência 492 por mais ou menos 1h30, acompanhando, cuidando como que os veículos passam naquela rua, na marginal. Agora, não sei se está na alçada, na competência do município ou não, mas a administração pode buscar essas informações através do jurídico, através da Secretaria de Viações e Obras, né? E ver se a marginal está vinculada à BR ou se pertence àquele trecho ali, a manutenção de se fazer um redutor ali do município. E eu não sei como que não aconteceu mais acidente ali. Se aumentar o movimento ali, com certeza, a hora que der um acidente ali vai ser fatal, porque acima de 100 por hora, carros e motocicletas. Muito perigoso, muito complicado ali, senhor presidente. Continua, aliás, abro aí para demais discussão. Vereador Nene, fique à vontade. É louvável o seu pedido, novo vereador Ney. Também tenho vários pedidos a respeito de quebra-molas nessas marginais, e a gente não tem o conhecimento se isso faz parte da prefeitura ou se faz parte da BR, né? Se quem tem o poder de poder fazer as manutenções nessa aí. Então, eu pediria que essa casa também fizesse um pedido à administração municipal que nos desse esclarecimento por escrito de quem é a responsabilidade, né, das marginais aí. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não. Eu posso falar? Vereador professor Chico, com a palavra. Concordo e parabenizo aí o nobre vereador Ney. E algo que já foi comentado, eu me lembro em sessão o ano passado, que é com relação a este planejamento. Seria muito oportuno, né? Já foi citado hoje também, mais uma vez, oportuno nós termos uma noção de o que a Prefeitura Municipal tem planejado para se colocar em prática. Aí talvez seria uma ferramenta a mais para o vereador estar propagando a resposta, né? De repente, muitas vezes, existe já esse pedido, existe já um projeto para isso, e nós discutimos aqui, encaminhamos e, de fato, não seria necessário,
se nós soubéssemos dos projetos. E quando soubermos do projeto, se é que tem esse planejamento, para que nós pudéssemos, junto com a população, ouvindo a população, opinar sobre isso. Então, eu acho excelente aí a indicação do vereador, mas eu acho importante também, como já foi dito aqui, que nós tivéssemos aí em poder este planejamento, para que nós pudéssemos aí, junto com a população, se necessário, opinar. Vereador Paulo, com a palavra. Volto a falar o que eu falei antes, eu acho necessário, principalmente nos marginais, aí realmente a velocidade é excessiva, em muitos casos, mas eu vou lembrar que, acho que semana passada, ou na semana retrasada, eu apresentei aqui uma indicação com relação à duplicação da 369, com todos aqueles problemas que aconteceram com relação ao alagamento, com relação a buracos que surgiram. E na tribuna, inclusive, eu comentei e sugeri que essa casa, através da mesa, possa criar uma comissão, inclusive contratar técnicos com relação a isso. A casa tem essa possibilidade de fazer isso, de fazer um estudo amplo nessa duplicação que aconteceu aí. Não só em relação a marginais, mas tudo. E pontuar as necessidades, pontuar as deficiências, fazer um relatório e apresentar antes que, de repente, chegue aqui o DR, a Viapar, seja lá quem for, DENIT, e entregue a duplicação para o município e fala, ó, toma que o filho é teu. Aí todas essas deficiências que a gente está percebendo no dia a dia, vão ficar sob responsabilidade do município. Eu acho que passou da hora de se criar algum instrumento, fazer um estudo mais amplo, mais aprofundado, um estudo técnico, volto a falar. Se necessário, essa casa pode contratar, sim, um engenheiro técnico para fazer esse estudo e apresentar isso. E daí, sim, buscar isso, nem que seja judicialmente, uma vez que é uma obra do Estado que vai ser entregue para o município, as marginais ficarão por responsabilidade do município, e será aí depois um monstro para o município ficar bancando para o resto da vida. Sugestão minha, como eu já falei dias atrás, volto a repetir. Continua a discussão. Vereador Eli. Também vou concordar com o vereador Paulo e vejo que sugerir mesmo a mesa aí para que contrate. Eu acho que não é só nessa questão, tem diversas outras questões. Aí nós vamos ter um amparato técnico e legal para fazer realmente a cobrança, pois se nós fizermos a cobrança sem ter esse aparato legal, não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu vejo que é de suma importância essa ideia e vem de encontro aí aos anseios do nosso município. Eu acho que de suma importância essa contratação. Obrigado. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais discussão, então, colocamos a indicação número 7 aí em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Consideramos aprovado por unanimidade. Peço aí ao nosso assessor William que passe a plancheta para quem quiser fazer uso da tribuna para suas colocações pessoais. Já chamamos aí de imediato, então, o vereador Nene para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham em casa pela nossa TV Câmara, meu boa noite a todos. Eu só vim usar a tribuna aqui porque passei 2 vezes batido aqui nos comentários e eu queria aqui dizer, me pronunciar a respeito das comissões, na formação da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Quero aqui agradecer de coração ao nobre vereador Coelho por ter participado e dado essa força para formar essa comissão aqui que se o senhor não tivesse dado essa indicação, acho que até hoje estaria sem a formação. Então, quero agradecer ao senhor aí, tá? Eu sou batido, mas obrigado pela sua sensibilidade. Passei batido aqui na indicação número 6, da autoria do vereador Ney Pauves, onde indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente para que efetue a manutenção corretiva e preventiva dos canteiros de flores nas vias públicas. Dizer aos senhores que eu sou uma pessoa que ando todo dia na cidade, um pouco em cada rua aí e tal, né, a pé, a gente faz a caminhada e vemos que é uma vergonha nas principais avenidas do município. Uma coisa tão simples que eu e o Ney conversamos semana passada, e o vereador aqui nessa tribuna usou também, numa outra indicação, sobre os canteiros. A nossa administração pinta as faixas, faz as vias ali, pinta, né, as ruas, e no mesmo dia que chove vira um lamaçal. É uma vergonha numa coisa tão simples de poder arrumar. Nós estávamos comentando aqui. Se os senhores se atentarem, essa semana foi feita a limpeza dos canteiros. Se chover hoje ou amanhã, vocês vão ver o barro da cidade, pois eles não têm a capacidade de erguer o canteiro um pouquinho, as laterais dos canteiros, para que a terra do canteiro não vá para a rua. Isso já vem a vida toda acontecendo isso no município. Será que ninguém consegue ver que é só erguer uma muretinha do lado dos canteiros ou baixar o nível da terra dos canteiros para que a cidade possa ficar limpo? Se os senhores andarem na Avenida São Paulo, é brincadeira a sujeira daquela avenida por causa desses canteiros. Anda na Avenida Rio Grande do Sul, mesma coisa. Então, nobre vereador, eu passei em branco de poder também debater sobre esse seu assunto aqui, dizer que o senhor está de parabéns pela sua indicação. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continuando os trabalhos, vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham através da televisão legislativa, fizemos frente lá em Curitiba, juntamente com o vereador Paulo Cardoso, o vereador Claudino, depois o Paulo vai estar aqui, vai usar a tribuna também, né, Paulo? Vai estar complementando aqui a situação aí da Sanepar, que fomos muito bem atendidos pelo Cláudio Stable, que é o presidente, e pelo diretor de operações, Sérgio Vipel, e que se comprometeram, fizeram até o vídeo, que estarão aí resolvendo o problema de Corbélia a médio prazo. A gente fica feliz por estar fazendo frente aí ao Legislativo e também aos interesses dos nossos munícipes. Participamos também do curso ICAP lá, juntamente com o Claudino e o Paulo, atuação do controle externo, fiscalização na gestão, que é um papel tão importante do vereador, e também vem a somar com o gestor na administração. As palestrantes foram a doutora Daniele Simão e a doutora Bárbara Daiane Brasil, que frisaram muito bem a importância e o papel do vereador no Legislativo. Quero aqui também dizer, junto à Camop, que em breve terá uma participação do Márcio Nunes em Céu Azul, que é projetos muito importantes a favor aí do meio ambiente, que vai somar muito com os municípios, e ele está fazendo frente a essa cooperação junto à Camop, seria também a importância da participação dos vereadores, que vai somar muito para o meio ambiente dos municípios do nosso Paraná. Então, vai ser aí um encontro muito importante, será apenas meio-dia, né? Será das 9 ao meio-dia. Então, só vai definir ainda a data e precisamos aí da participação dos vereadores para somar aí, e vai somar muito para o nosso município nessa situação do meio ambiente. Também aí, em breve, terá o congresso com a participação das mulheres, que será também de suma importância a participação das mulheres no meio político, e é uma bandeira que a Camop aí também
está à frente. E a bandeira de defendermos aí os deputados estaduais e federais que trabalham pelos nossos municípios do oeste do Paraná, nessa bandeira tão importante que quantos deputados fazem bastante votos aqui. Esses dias eu estava levantando, tem 3 deputados que passou de 500 votos e não passou por Corbélia e nenhuma vez, né? E nem está vindo para cá. Então, a importância desta conscientização que vamos ter esse ano, então, as eleições para deputado estadual e federal e somar com aqueles que contribuem para o desenvolvimento do nosso município. Deixo aqui meu abraço e muito obrigado. Muito bem, então, prosseguindo os trabalhos. Professor Chico, vereador, fique à vontade. Senhoras e senhores, nossos vereadores aqui presentes, todos já citados, pessoal lá de casa, muito boa noite a todos. Entre outras coisas que nós fizemos enquanto viemos desempenhando enquanto função aqui no Legislativo, talvez a mais importante delas venha a ser ouvir as pessoas. Eu acho que o resultado do nosso trabalho está em ir de encontro com os interesses da população, atender os interesses da população. Isso tem sido muito positivo e eu acredito que os 11 vereadores estão trabalhando com esse foco. Mas hoje eu venho aqui na tribuna também para parabenizar o senhor Geraldo Thomas, e dizer para ele parabéns não só por ter me pedido para que fizéssemos a tal indicação sobre a ideia de se implantar árvores frutíferas em espaços adequados, mas também pela consciência ambiental que o senhor Geraldo tem. Então eu faço votos que cada vez mais tenhamos mais pessoas com a consciência ambiental do seu Geraldo. Parabéns e muito obrigado, seu Geraldo. Quero parabenizar também os meninos, o Jackson e o Márcio, que fazem um programa no sábado à tarde, na Rádio Alternativa, que me convidaram a participar do programa deles como entrevistado. Lá falamos sobre a educação, a importância da educação na sociedade, e falamos também sobre política como ela é e política como ela deve ser. Foi muito interessante. Os meninos lá estão iniciando o programa e eu acredito que é oportuno nós termos espaços para estar apresentando um pouco de conhecimento e levando as pessoas aí a refletir sobre alguns temas. A biblioteca nossa se mantém de portas fechadas, pelo menos até hoje. Talvez amanhã se abra. Qual é o espaço que está nessa biblioteca? De fato, nós não sabemos. Ela talvez esteja aqui à frente da Câmara Municipal. Foi deixado um espaço que não era o melhor possível, que agora nós temos um almoxerifado, que não se sabe nem se está em pleno funcionamento. A importância da leitura. Se lê principalmente para ter conhecimentos. Mas quando se trata de crianças, adolescentes, se lê também para aprender como que as palavras são escritas, para melhorar o vocabulário e, é claro, dentro de tudo isso, para pesquisar e aprender. Então, em vez de nós termos uma biblioteca fechada, nós teríamos que ter computadores, para que essas jovens pudessem fazer pesquisas, para que eles pudessem, de repente, com este mundo moderno, onde tudo, em termos de tecnologia, está na palma das mãos, um acesso à internet, ou seja, um ambiente em pleno funcionamento. Eu acho que, nesse sentido, o Executivo precisa de prestar um pouco mais de atenção, que o tempo vai passando e nem tudo dá para nós deixarmos para amanhã. Então, a biblioteca precisa não de ser fechada e ficar criando ácaro. Ela precisa ser aberta, ampliada e melhorada para que seja um atrativo a novos leitores, que cada vez
nós temos menos jovens lendo. Uma outra questão que eu vejo de fundamental importância para qualquer povo, para qualquer nação, é a importância da valorização da cultura. A manutenção da cultura de um povo se dá por tradições também, pelo material escrito, ou seja, a cultura é o conjunto de características sociais que cada povo tem. O Centro Cultural nosso vem oferecendo atividades diversas. Então eu presenciei os meninos apresentando nas escolas, nos colégios, são várias atividades e a população está aderindo. Então eu acho que isso é ponto positivo para a população, ponto positivo para a Prefeitura Municipal. Bacana, eu acho muito interessante. Mas uma sugestão que eu dou, eu fui até o Centro Cultural algumas vezes, mas para visitá-lo, especificamente para ver as condições que está, eu fui uma vez. É deprimente as condições do nosso Centro Cultural. É deplorável como tem que ser feito urgentemente algumas manutenções para que ele possa ter as mínimas condições de funcionamento. É parte do nosso cartão de visita no município, ter os ambientes onde as pessoas vão fazer treinamentos, vão apresentar espetáculos, onde é dado curso, onde reuniões são feitas, palestras são feitas. Precisa ser melhorado o nosso centro cultural com urgência, e é uma questão assim de termos locais que oferecem risco à população. Se alguém tiver o interesse, eu peço aos nobres vereadores que também façam a visita, observando os mais diversos ambientes que tem o Centro Cultural, e vejam, e eu acredito que no retorno os senhores vão acabar me dando razão, que precisa sim ser olhado para a manutenção do Centro Cultural com muito carinho. Então essa é uma dica que eu dou, não estou eu aqui querendo fazer uma crítica, mas no sentido construtivo. Se é uma crítica, então que seja no sentido construtivo. Olhem para aquilo, as crianças vão estar lá, tem reboco descolando nas laterais para o lado de fora, isso aí pode cair na cabeça de alguém, não precisa nem machucar, mas no mínimo é constrangedor passar por aquele local e pensar que pode ser melhorado. Senhoras e senhores, vocês que me acompanham aí semanalmente, têm me cobrado, eu digo para vocês, ainda bem que vocês estão fazendo esse trabalho de contrapartida, nos cobrando, que é a injeção, é o ânimo, é o empurrão para nós fazermos um bom trabalho enquanto vereadores. Então, a todos eu desejo uma excelente semana. Perdão, eu vou dar um tempo aqui, uma parte para o Eli Stefanello. Acho que trata-se do que você veio me apresentar aqui agora há pouco, né? Senhor vereador Chico, nós que fizemos frente aí ao auxílio aos estudantes, juntamente com o Claudino, eu, Eli Stefanello e você, vereador Chico, as pessoas ainda perguntam, né, que situação que está esse repasse ainda, né? E também a comissão já foi formada, né, já foi definido, e a questão do banco e das partes documentais também já foram solucionadas, né? Então só está faltando mesmo o repasse. E também a quantidade de alunos parece que está quase definida também, né? É isso? É isso, senhor vereador. Em conversa com o Executivo Municipal, quando eu falo Executivo, o chefe de gabinete, o advogado, Dr. Giovanni, e na sequência também com o D'Angelis. Os senhores Eli Stefanello e o Claudino são testemunhas, né? Nós tivemos a garantia de que o recurso seria transferido a esta associação, se a associação estivesse devidamente organizada. O que é devidamente organizada? Completamente registrada, com todos os membros e, é claro, com certidões negativas e etc. E até agora, pelo que eu sei, isso existe. Então, só falta a Prefeitura fazer o repasse. O primeiro mês será o mês de janeiro, que, pelo óbvio, é em março, né, que é feito o repasse. Então, digamos assim, dentro de uma razão normal,
não tem por que não ser feito o repasse. Tá só para esclarecimento à população. Certo. Ok, então, como eu estava falando, eu desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus e, precisando, nos procurem. Muito bem. Chamamos agora, então, o vereador Paulo para que faça uso da tribuna. Bom, novamente, boa noite a todos. Tem alguns assuntos para falar aqui nessa tribuna, mas vou aproveitar o gancho aqui. O professor Chico falou de um assunto muito importante, que é a questão do Centro Cultural. E eu lembrei que, salvo engano, em 2014, 2015, houve uma grande reforma no Centro Cultural. E já está nessa situação. Infelizmente, não sei o que aconteceu, que reforma foi feita, mas se cada prédio público, a cada 5, 6 anos, tiver que fazer uma reforma geral, realmente o recurso público não será suficiente. Está na hora, sim, das obras públicas serem levadas a sério e fazer com seriedade, com coisa boa, como se fosse na casa da gente, né? Falar da nossa viagem para Curitiba, uma reunião junto à Sanepar, reunião essa que foi agendada, né? E falou muito bem o Eli Stefanello aqui, provavelmente o Claudino, não sei se o Claudino vai usar a tribuna aqui, vai falar sobre isso também. Não foi uma aventura, não foi um passeio, não foi um bate-porta lá na Sanepar pedindo para ser atendido, mas muito pelo contrário. Agendamos uma reunião com o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, o qual nos recebeu muito bem, felizmente, e de imediato chamou Sérgio Ippel, que é o diretor de operações, que é o responsável técnico pelas questões que nós levamos lá. E nós chegamos em Curitiba, na Sanepar, com argumentos, com provas da deficiência do serviço que acontece aqui. Inclusive, eu quero agradecer algumas pessoas que me auxiliaram aqui em Corbélia, me dando informações. Não vou citar nomes aqui, mas essas pessoas sabem, e eu já mandei agradecer pelo o quanto foi importante as informações que a gente levou até eles. De imediato, juntamente, né, trabalhamos junto, na verdade, ali, com sugestões para resolver os problemas aqui de Corbélia. Nosso maior problema, eu acredito que seja a constante falta de água, especialmente quando falta energia elétrica. Discutimos, as soluções vão vir, inclusive temos vídeo, o presidente se comprometeu através de um vídeo dizendo que as soluções, inclusive essa semana, chegarão às decisões do que será feito, e obviamente vai um tempo hábil até que se concluam as obras necessárias. Mas alterações serão feitas e com certeza vai melhorar sim o fornecimento de água para a nossa população. Além de outras demandas que levamos com relação à qualidade dos serviços aí de ampliação da rede de esgoto, e de imediato a empresa já foi notificada, temos prova documental disso. Com relação à ampliação da rede de esgoto, algumas reivindicações de algumas pessoas, especialmente lá na Vila São José, também nos sugeriram algumas questões, será analisado. Então fomos felizes, eu acredito que conseguimos sim o nosso objetivo, que é tentar resolver o problema da nossa população. É a nossa função, estamos aqui para isso. Quando nos propusemos botamos o nosso nome para ser candidato a um cargo eletivo, nós estamos nos propondo a fazer o nosso trabalho pela nossa população, pela coletividade. É claro que toda campanha eleitoral surge um salvador da pátria, em todos os âmbitos, e o tempo é que diz se realmente são salvadores da pátria ou não. Mas a nossa obrigação é sim fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, atendendo a coletividade, representando a nossa população, e eu, felizmente, tenho consciência que o meu trabalho eu tenho feito, meu dever de casa eu tenho feito. Obviamente que existem trabalhos individuais, obviamente que a gente recebe as pessoas com questões pontuais e tentamos resolver. Afinal, nós moramos numa cidade pequena, todo mundo nos conhece, todo mundo sabe onde nos encontrar,
mas nós temos questões que eu diria assim, amplas. E esse é um dos trabalhos que a gente tem feito. Como sugeri agora há pouco também, com relação à obra da 369, que é uma questão que é de interesse da população, que é possível fazer um trabalho por essa casa. Nós temos outro problema muito sério em Corbélia, e vamos deixar claro que nós não estamos falando aqui dos servidores dessas empresas, dessas estatais, que é a Copel. Nós temos que valorizar, muito pelo contrário, valorizar esses profissionais que ficam botando sua vida em risco em dias temporais para tentar resolver os problemas da falta de energia elétrica em Corbélia, que é constante, mas é vergonhoso o quanto falta energia elétrica em Corbélia, como se a população de Corbélia não pagasse a taxa de energia elétrica. É um outro trabalho, é uma outra busca que nós temos que fazer para tentar resolver esses problemas, seja no diálogo ou seja judicialmente. Porque eu acredito que nós temos que fazer sim. Nós representamos a população de Corbélia, então temos que buscar solução para esses problemas que assolam a população como um todo. Minha sugestão, e eu acho que essa casa tem força, basta a gente querer correr atrás, e vamos aguardar. Esperamos que muito em breve a solução para esse problema aconteça. Se não acontecer, vamos cobrar. Judicialmente, se for o caso, através de ação civil pública, de algumas outras questões. Mas eu acredito sim, que pela forma que nós fomos recebidos, pela forma que fomos atendidos, pela conversa que houve, eu tenho esperança que os problemas serão resolvidos. Muitas questões, inclusive, que eles não sabiam o que estava acontecendo. Talvez por falta de informação da própria regional, que não levou até eles esse problema, ou, não sei, mas nós levamos com substâncias, com provas da necessidade e acredito, sim, que será resolvido. Inclusive, o próprio prefeito, que está já disposto, já se propôs a fazer reuniões lá em Curitiba, o próprio presidente da Sanepar sugeriu nessa conversa, e vai acontecer, temos o apoio do Poder Executivo, inclusive com relação a gerador. O próprio prefeito me falou um dia que, se fosse necessário, o município estaria disposto a pôr geradores para não faltar água para Corbélia. Então, falta o quê? Falta boa vontade e falta correr atrás. Fico feliz de voltar com a sensação de dever cumprido e de vitória. Eu quero falar de uma situação para concluir aqui, e vou falar que é minha opinião, ninguém precisa concordar comigo. Já citei aqui, é a última vez que eu vou falar desse assunto, mas para deixar claro e deixar registrado aqui, através dessa câmera, a opinião minha, pessoal, como cidadão e como vereador, com relação a uma nova rodoviária. Não tenho nada contra quem quer fazer a rodoviária, quem não quer, é outra questão. Mas a minha opinião pessoal, Paulo do Raio X, vereador, eu acho que não é hora ainda de fazer uma nova rodoviária, tirar a rodoviária do centro e colocar lá próximo ao estádio. Corbélia é uma cidade que não tem circular, não tem Uber, não tem... Vai ficar difícil. Eu acredito que vai dificultar a vida das pessoas, tanto aqui da sede, que vão utilizar desse espaço, vai dificultar a vida das pessoas que vêm dos distritos, por exemplo, que vão ter que se deslocar de lá para vir no banco, para vir no cartório, para vir nas lojas. Enfim, esse dinheiro também, que vai ser utilizado para uma nova rodoviária, talvez uma reforma. Não tenho dúvida nenhuma que a nossa rodoviária precisa de uma reforma. Mas eu acho que não é tão urgente a construção de uma nova rodoviária. Nós temos outras situações, outras prioridades. O professor Chico falou agora há pouco, nós não temos uma biblioteca. O Centro Cultural precisa de uma reforma. A biblioteca, inclusive, eu falei na sessão passada aqui, que eu não entendi até hoje por que está aquele porão vazio ali e os nossos livros encaixotados. Há meses isso. Há meses. Então, opinião minha, se eu tiver errado,
Se fizer uma nova rodoviária e der certo e for tudo bem, eu volto com a maior humildade aqui, peço desculpas, vou me retratar e dizer que bom que fizeram a rodoviária nova. Mas a minha opinião até hoje continua sendo que não é a hora ideal para isso. Boa semana a todos e obrigado, senhores. Fique à vontade. Obrigado, vereador Paulo. O senhor falou sobre a reforma do Centro Cultural, foi em 2014. É notório, é lastimável da situação que está lá hoje, Centro Cultural. Daí me veio na memória também a construção da Unidade de Saúde de Santa Catarina. Antes de ser inaugurado, antes de ser entregue à população também, vereador, tem que passar por reforma, reformar cobertura, remover fios elétricos, trocar paredes com rachadura, recuperar a pintura. Antes de ser entregue para o povo, já teve que passar por reforma. Então, nós temos que levar isso aí ao conhecimento do povo, nobre vereador. Parabenizo o senhor por se preocupar com essas questões também. E eu acho que os gestores têm que ter um pouquinho mais de cuidado quando se tem uma obra dessa natureza, colocar alguém capacitado do município para fiscalizar reformas e obras novas em nosso município. Obrigado pela parte. Obrigado pela... Eu agradeço, né? O senhor citou uma coisa muito importante. Sem dúvida nenhuma, como eu falei aqui, tem que parar de tratar a obra pública como se não fosse minha. A obra pública é minha, é sua, é de todo mundo, é da população, o dinheiro público está sendo investido ali. Felizmente, nesse caso que o senhor citou, ainda se conseguiu fazer essas adequações antes de se entregar, ou a empresa ainda não se utilizou o dinheiro público, não houve prejuízo aos cofres públicos com relação a isso, né? Felizmente, aconteceu isso. É uma pequena diferença, mas, sem dúvida nenhuma, a fiscalização tem que existir e foi visto a tempo. Isso tem que acontecer sempre. Ver-se a tempo as deficiências para corrigir antes que passe o prazo, antes que passe a garantia, porque toda obra pública tem uma garantia, e daí sim nós vamos tirar o dinheiro do bolso para pagar essas coisas mal feitas que não são fiscalizadas. Mas agradeço imensamente o seu comentário. Obrigado, senhores, e boa noite. Chamamos de imediato aí vereador Claudino Dias de Lara. Senhores vereadores, senhora, população que nos acompanha em suas casas neste momento, meu boa noite. Falar um pouquinho também, já foi falado aqui pelo senhor vereador Paulo, pelo senhor Erli, vereador. Na semana passada que nós estivemos em Curitiba, participando de um curso de capacitação, muito bom, muito importante, por sinal. Aproveitando também este momento, como já foi dito, fomos lá com uma reunião marcada com o presidente da Sanepar, com relação à falta constante de água do nosso município. O pessoal fala, puxa vida, mas quando está faltando água, está faltando energia, acaba-se a energia, falta água, com certeza. Como já foi dito também, problema seríssimo, né, com a falta de energia no nosso município. Quantos criadores de ave perdem quantidade de pintainhos, frangos, sofrem por essa falta constante de energia. Mas qual que é a solução? O porquê que nós conversamos com o presidente da Sanepar. Ele vai rever todos os poços que tem, os pontos que tem. De repente, foi falado também de colocar uma caixa de água e colocar geradores, né? Porque a energia falta, às vezes, 2 horas, e a água, até chegar naqueles bairros, demora bem mais, porque muitos não têm caixa d'água e, dependendo do bairro, o local mais elevado é bem complicado, né? Mas dizer assim para a população que a gente participou essa semana para nós passada foi bem produtiva. Como vereador, a gente também se comprometeu de
fazer um trabalho constante aqui no nosso município e sempre, quando possível, ir atrás de capacitação para melhor também saber lidar com o nosso trabalho do dia a dia. Semana atrasada, no show rural, eu e o vereador Marcos Jandrei fomos lá, uma reunião marcada também com o deputado Sérgio Souza, que nos recebeu no show rural, que foi uma oportunidade grandiosa que ele estava lá. Conversamos com ele, de lá tivemos bons resultados. Ele concedeu uma verba para nós ali de uma verba de R$382 mil para um caminhão caçamba. E esse caminhão foi adquirido, já foi feito pregão, já está tudo certo com a empresa vencedora, né? A Pussoli Veículos, que é a Iveco, de Cascavel, que foi a vencedora com R$ 515.800 esse caminhão. Contrapartida do município, R$ 133.800. Então, o deputado Sérgio Souza entrou com uma verba de 82 mil, e o nosso prefeito, o nosso município, com 133 mil. Já foi feita a licitação, onde eu e o vereador Marquinhos participemos, foi online. Então, a gente agradece ao deputado também pelo esforço. E certeza absoluta que já tem muitos e muitos verbas encaminhadas, só falta nós finalizarmos essas verbas aí, para homologar também e fazer pregão. Então, a gente agradece ao deputado Sérgio Souza aí. Em breve, ele estará no nosso município também para a gente conversar e pedir mais recursos para ele. Foi falado bastante aqui, né, de projetos, que o nosso município tem projetos da rodoviária, como o Paulo mesmo falou, tem projetos do novo parque de máquinas, tem vários projetos para fazer. Que bom que o nosso município tem vários projetos para fazer. Isso aí é bacana, é sinal que o nosso prefeito está dinâmico, está correndo atrás. Para lá, mas daí eu fico pensando, poxa vida, projeto para uma escola, projeto para uma nova rodoviária, projeto para parque de máquinas, que é importante, aquele parque de máquinas tem que sair de lá urgentemente, com certeza, nós sabemos. Mas daí, se nós pensarmos, poxa vida, a Rua Formigueri, daquela maneira, daquele jeito, daí você vai começar outro projeto e aquele lá não vai ficar inacabado? Centro Cultural. Eu estive no PAN, gente, está vergonhoso o nosso PAN quando chove, aquela parte lateral de lá, eu fiz filmagem, eu tirei foto, se quiserem ver eu apresento. Lá escorre água dentro da nossa farmácia no PAN, precisa-se urgente. Segunda-feira eu vou fazer uma indicação aqui. Segunda-feira eu vou fazer uma visita, vou conversar. De repente, ontem ou essa semana arrumaram, não sei. Aquele parquinho, chama de parquinho, playground, aquele parquinho do lado lá, senhores e senhoras, convido para fazer uma visita. Está todo remendado de corda, tem brinquedos, né, totalmente quebrados. Vamos reformar os parquinhos. Lá no bairro Berté, não lembro a rua agora, mas é a rua que desce, que passa bem em frente ao postinho de saúde. Lá não tem um buraco, lá tem uma cratera, gente, uma cratera, o asfalto está totalmente danificado, uma casca de ovo, né? Por isso que agora até vou ressaltar o seguinte, que daqui para frente, eu não sei agora, mas daqui para frente, quando se tiver loteamento no nosso município, tem que ser muito bem fiscalizado essas empresas, porque essas empresas que pegam, às vezes pegam por preço mais baixo, é evidente que tem que construir com areia. Se vai usar 2 sacos de areia, 1 saco de cimento, usa 3 APA, 4 APA. Claro que é em tom de brincadeira, mas é mais ou menos isso. Lembrando, como o Paulo falou ali, nós estávamos voltando de viagem para Curitiba quando o presidente da Sanepar, que nós comentamos, da empresa prestadora que presta serviço para a Sanepar, fazendo aquele saneamento básico ali, o bairro Padovani,
onde mora um conhecido meu, até ontem, ele estava lá em casa, nós estávamos comentando sobre isso aí. O bairro Padovani, por onde eles passaram, eles fizeram uma destruição. Arrebentaram toda a calçada, pegaram o entulho dali, jogaram no terreno baldio do vizinho lá, depois vieram com a máquina lá e fizeram um regaço. Então, gente, daí o presidente da Sanepar, quando nós estávamos voltando, ele já postou no celular do Paulo, dizendo que já notificou essa empresa. Então é assim, estamos cobrando, estamos correndo atrás, às vezes a gente não consegue resolver tudo aquilo que quer, mas estamos cobrando a nossa parte e nós estamos fazendo. E pedir assim para todos os vereadores, temos que nos unir, porque nós somos 11 para representar toda uma população de Corbélia, e a união faz a força, pode ter certeza. Com certeza nós temos as nossas divergências aqui, que tem que ter as divergências sim. Porque aonde que não há divergências, então alguma coisa está errada. Temos que ter opinião contrária sim. Mas temos que ser unidos para debater, para correr, para buscar. Ok? Acho que no momento era isso aí. Um abraço a todos, um início de semana ótimo. Que Deus abençoe a todos os familiares de suas casas. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem. Concluído aí, então, os trabalhos em tribuna. Quero aí, mais uma vez, agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora, né? De casa, aos nossos funcionários. Agradecer aí aos vereadores também por ajudarem juntamente a fazer mais essa sessão. Quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Quero aí parabenizar realmente os vereadores Eli Stefanello, aí, o Paulo e o Claudino, que estiveram em Curitiba, vendo aí também essa grande dificuldade que Corbélia passa aí, que é realmente a falta de água aqui no município. E agradecer aí também ao Cláudio, que é uma conversa que iniciou-se em Curitiba, né? Isso em Foz do Iguaçu, daí tinha mais alguns vereadores, onde vocês três foram lá representar a Câmara do Vereador. Parabéns aí por terem conseguido aí esse êxito aí, tá bom? Então, quero aqui também dizer a todos que, concluídos aí os trabalhos, declaro encerrada a terceira sessão ordinária. Então, já quero aqui desejar aqui uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.